cantaram, milhões testificaram da sublime graça, e assim devo fazer. Minha alma deseja cantar sobre a transformação que a graça nos traz. As pedras clamarão se eu não falar, se eu não dizer o que Ele fez por mim. Então esta não é somente uma canção, mas meu testemunho sobre a graça. Encontrei sublime graça, maravilhosa, preciosa graça, que libertou e selou minha alma, graça que sarou e me restaurou. Encontrei o amor de Deus, divino amor, que vem dos céus, quando Jesus desceu em amor. Encontrei sublime graça. A graça não parou lá no Calvário. Após 7 eras, ela me alcançou. Uma vida indigna, tão miserável, mas a graça limpou este pecador. Perdido em pecado, preso neste mundo, até o dia em que Deus tomou o controle. Apesar do preço para me resgatar, Jesus veio em sublime graça. Encontrei sublime graça. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom dia, meus preciosos, queridos irmãos. Estamos felizes por mais uma vez estar convosco. Estamos fazendo essa transmissão, expondo aí o que Deus tem colocado em nossos corações, no meu coração, para transmitir a vós. Então, eu quis começar com esse versículo. Paulo, grande apóstolo São Paulo, que conhecia tudo a respeito da carne. Faço uma recomendação para vocês, ouvintes, irmãos amados, ouvintes, cristãos, crentes da mensagem. Leia Romanos capítulo 7. Mas leia, você que conhece a Bíblia, conhece a Escritura,
Mas leia aquilo ali pensando em Paulo. Quero que você faça isso. Leia Romanos capítulo 7, pensando no apóstolo São Paulo. Quem foi? O que era o apóstolo São Paulo antes dele escrever Romanos 7? Como ele via, como ele agia, o que era Paulo? Ou melhor dizendo, o que era Saulo de Tarso? Antes de escrever Romanos 7. Eu estou falando isso para nós dar ênfase a esse versículo que nós acabamos de ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, portanto, agora, ou seja, a partir de agora, a partir de hoje, Paulo poderia dizer, meus amados e queridos irmãos, a partir de hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Por isso eu estou dizendo, leia Romanos 7, pensando em quem foi Paulo, Saulo de Tarso, antes. Para você entender o que ele estava querendo dizer em andar segundo a carne. Porque há uma interpretação, há um pensamento na religião, no credo, no dogma que o homem tirou da Bíblia e criou para reger os seus adeptos, de que andar segundo a carne é andar bebendo, fumando, prostituindo. Por isso eu estou fazendo a pergunta. Eu estou dando a sugestão. Leia Romanos capítulo 7, pensando em quem foi Saulo de Tarso. Para você entender o que Saulo de Tarso estava falando em Romanos 8, versículo 1. Se você ler pensando em quem foi ele, quem foi Saulo de Tarso? Ele era um adúltero, um que vivia nos bares bebendo uísque, um que vivia prostituindo, um que vivia roubando, matando. Quem era Saulo de Tarso antes dele escrever Romanos 7? Andar segundo a carne. Oh, my, quando eu vi isso. Oh, my. Quando eu vi isso. O que é andar segundo a carne? Paulo estava falando aqui em Romanos 7. O que era andar segundo a carne? Ele estava falando que andar segundo a carne era andar segundo a doutrina do homem. Eu vou achar aqui a mensagem do profeta. A mensagem do profeta com o título. Eu quero só mostrar o título da mensagem. Eu já falei sobre isso.
Mas eu quero mostrar o título da mensagem que o irmão Branham pregou, com esse título: a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Pronto. Só esse título já explica o que é andar segundo a carne. A religião, Deus sempre enviou a sua palavra. Vou ler aqui depois mais um versículo para provar o que eu estou dizendo. O que é andar segundo o Espírito? A lei do Espírito. A lei da carne. Quer que eu deixe mais claro? A lei do homem que pediu para Deus a lei. Mombrana disse. O homem pediu a lei. Vamos dizer assim. E Deus, como disse o profeta, tem duas vontades. Deus permitiu. Deus deu. Eles quis, Deus deu. Eles quis Saul, Deus deu. Às vezes você ouve o profeta falar assim, olha, você está lendo a mensagem, o profeta fala assim, eles querem andar segundo a modernidade do mundo. Eles não querem a palavra, eles querem andar segundo os seus próprios desejos. E aí alguém pensa assim, pois é, as pessoas querem ir para o mundo, querem ir fumar, beber. Não. Eles querem um homem. Eles querem um homem rigoroso na frente deles, doutrinando eles. A modernidade, andar segundo a modernidade do mundo, é ter um homem na frente. Foi isso que Israel pediu para Deus. Porque quando você crê no profeta enviado por Deus, você não está crendo em um homem. Se aquele profeta foi provado e aprovado como um enviado de Deus, e você crê na sua mensagem, que não é dele, que não é sua no sentido... Veja, quando você crê naquela mensagem que foi transmitida através daquele profeta, que foi provado e aprovado, comprovado que ele foi enviado por Deus, você não está crendo em um homem. Você está crendo em Deus. E Deus pelejou o tempo todo. Se você pegar a Bíblia, se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda a batalha de Deus foi essa. Deus enviava os homens queriam. Começou no jardim do Éden. Deus enviou sua palavra. Deus tinha vamos dizer assim, um homem, um filho do homem ali na terra, um profeta, Adão, uma palavra, mas logo forma-se uma religião, diz o irmão Branham, e quando eles cozeram umas roupas de folhas, fizeram uma cobertura, e o tempo todo foi isso. O tempo todo na Bíblia. Quando Deus envia o profeta Moisés com a sua palavra, logo depois da travessia do mar, lá estava homens querendo formar a sua religião de novo. E o tempo todo foi assim. E Deus foi obrigado, quase que obrigado,
a exercer as duas vontades o tempo todo. Até que nos dias de Noé ele teve que destruir. Até que nos dias, todos os tempos, todos os profetas que ele enviava, ele teve que vir batalhando contra aquele sistema que os homens inventavam após o seu enviado por Deus, o seu profeta ungido. Então, quando nós chegamos na vinda do Messias, a primeira vinda, e numa oportunidade, quero falar sobre o Filho do Homem em duas partes. O envio do Filho do Homem em duas partes. Porque não é outro Filho do Homem. O Mombrana disse, o Filho do Homem é Cristo. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Não é Cristo ungido apenas, não. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele operou essa vinda do Filho do Homem em duas partes. Na primeira parte, 3 anos e meio. E na segunda parte, mais 3 anos e meio. Você só entende por que o Mombrana dizia que era tão simples quando você crê de fato. Quando você... A água, a chuva que foi descida com o ministério te molha, penetra em você. Aí você entende o quão simples é. O Mombrana usou essa expressão. Ele disse, por que as pessoas têm tanta dificuldade em crer na simples mensagem de Deus? Deus em simplicidade, o homem em complexidade. É assim, sempre foi. Deus sempre em simplicidade e o homem sempre em complexidade. Sempre o homem fez isso. Ele complica, ele quer complicar. Por trás, o Mombrana pregou uma mensagem intitulada Motivos e Objetivos. Ele disse numa mensagem, melhor dizendo, olhe os seus motivos e seus objetivos. Por trás da complicação tem um objetivo. Tem um motivo e um objetivo. Não me venha falar que quer fazer a obra de Deus, porque não quer. Ele tem um outro motivo. Porque se quisesse, transmitiria apenas a simples mensagem enviada por Deus. Simples assim. Então eu recomendo, meus queridos, Romanos capítulo 7. Antes de ser escrito, quem era o homem que escreveu? Como ele era? Como era a sua vida? Como ele agia? Antes de escrever Romanos 7. Antes de recomendar para você não viver segundo a carne. Ele tinha alguns indícios de que ele vivia segundo a carne? Ele tinha? Claro que ele tinha. Ele tinha um indício tremendo.
de que ele viveu segundo a carne e não deu certo. Não deu certo. Quem era o homem que ensinava a Paulo? Era um... Agora vou aprofundar um pouquinho mais. Era um adúltero. Era um homem que... Meu Deus. Quem ensinava Paulo? Era o Gamaliel? Sim. Como era Gamaliel? E Paulo, aqui, Romanos capítulo 7, ele está dando um relato do que é viver segundo a carne. Quer ver? Romanos 8, verso 3. Segundo a carne, olha o que Paulo disse. Porque aqui, em Romanos 7, ele fala que a lei é boa. A lei é santa. A lei é santa. Tudo que eles recomendam na lei, tudo que está aqui na lei, é santo. Deus permitiu que o homem pediu, ele deu. Então vai ser assim. É como se o homem falasse, Senhor, nós queremos a lei. Vocês querem? Então tá bom. Então vai ser assim, ó. Sim, 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 sim. Se sair 1 milímetro, tá pronto. Vocês querem a lei? É assim. Certo? Então Paulo, agora, o Saulo de Tarso, que tentou obedecer tintim por tintim da lei, e por certo, quem sabe, até conseguiu, como mancebo de qualidade, conseguiu também. E o irmão Brana fez a comparação de Paulo com o mancebo de qualidade, sendo um que recebeu a lei do Espírito e o outro que não recebeu. A única diferença dos dois era essa. Um entendeu que a lei verdadeira era a lei do Espírito. Eu estou falando o que está escrito aqui. Romanos 8. Veja, um entendeu que o verdadeiro era a lei do Espírito. O outro não. O outro ficou na lei da carne. A carne enfermou a lei. Olha que coisa. A carne enfermou a lei do homem. Veja, a lei, para provar que a lei não era de Deus, aquela lei que eles pediram, veja bem, bem entendido, aquela lei que eles pediram foi dada por Deus, mas não era a vontade perfeita de Deus. Veja, foi dada por Deus, mas não era a vontade perfeita de Deus. Então a carne enfermou aquela lei. Está aqui. Veja, vamos ler aqui. Vou ler de novo. Vamos ler aqui. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha o que precisou. Olha o que precisou para tirar o pecado. O irmão Brandon pregou esta mensagem intitulada A Pena que Custou.
Oh Deus, a pena que custou. Ombrana pregou essa mensagem. Para nos tirar, para tirar o pecado. Deus teve que descer. Ombrana deixou muito claro que significa filho de Deus. Revelado, sabe? Essa expressão, se tiver algum denominacional ouvindo, ouvir esse vídeo, essa palestra que estamos falando aqui. O Filho de Deus, o eleito, o revelado, sabe o que significa esse título, Filho de Deus. Não significa que o pai dele era um velho barbudo sentado em uma cadeira de balanço. Eu gosto de enfatizar isso sempre. Por quê? Porque isso é o que tem na mente da pessoa que não tem a revelação de que Deus é um só. Na mente dele, o pai de Jesus é um velho barbudo sentado numa cadeira de balanço. É? A doutrina da Trindade é isso. A doutrina de que Deus é três pessoas distintas é essa. Jesus é o Filho de Deus e o pai dele é um velho barbudo sentado numa cadeira de balanço. Essa é a doutrina da Trindade. Porque o irmão Branham disse que quando ele desceu, não há justiça nenhuma em eu pegar o meu filho para ir morrer no lugar da humanidade. Não havia justiça nenhuma se eu fizesse isso. Tivesse ali uma situação, o Branham deixa claro. Aí Deus pegou o seu filho, veja, literalmente, o seu filho, falou assim, vai lá e morra por ele. O Branham disse, não há justiça nenhuma nisso. Se não fosse ele mesmo, se não fosse Deus mesmo, descendo e se fazendo homem, se fazendo carne. Veja, Deus se fez carne. Não outro Deus, não um Deus menor, não um Deus segunda, terceira pessoa, não. O próprio Elohim, existente de si próprio, criou no ventre de Maria, diz o profeta, os genes, e aquilo formou o corpo. Por isso é chamado filho, porque nasceu. Se nasceu de mulher, é filho. Mas quem era o pai? Quem era o pai? O pai de Jesus. De quem a mulher concebe, esse é o pai da criança. Correto? Como que está escrito lá em Mateus 1, verso 18? Tu conceberás do Espírito Santo. Esse era o pai da criança. Mas como era esse Espírito Santo? Era um velho barbudo sentado em uma cadeira de balanço? Não. Isaías 66. Eu encho os céus e a terra. O céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Qual a casa que vocês vão dar conta de construir para mim vir e habitar? Se o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Vocês dão conta de construir uma casa? Vocês não vão dar conta. Eu mesmo vou criar um corpo.
e vou vir naquele corpo em plenitude. Romanos 2, versículo 8. Porque nele, isso é, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todo aquele ser que encheu os céus e a terra, veio morar naquele corpo chamado Emanuel. Agora, que traduzido vocês sabem? É Deus conosco. Por isso, ele recebeu um nome. O significado da palavra Emanuel significa Deus conosco. Mas ele precisava de um nome, manifestar um nome. Então ele manifestou o nome Jesus. E ele se chamará Jesus. Pois bem, então, ele desceu e pagou o preço. O profeta pregou esta mensagem. A pena que custou para tirar o pecado do mundo. Veja, a pena que custou foi essa. Deus veio em carne para condenar o pecado na carne. Agora, meus queridos e amados ouvintes, Deus fez isso. Desceu. Condenou o pecado na carne. A lei, Paulo disse aqui, portanto, porquanto a lei não podia fazer, veja, a lei não podia, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne contaminada, pecaminosa, com a oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Tem uma Bíblia que diz assim, a Bíblia corrigida, eu vou ler aqui, quer ver? Eu vou ler aqui porque fica melhor. Essa aqui, ó. Veja aqui, eu quero ler aqui. Tem gente que pensa que fazer uma Bíblia atualizada fica mais fácil das pessoas. Não, não fica mais difícil. Para mim fica mais difícil. Eu gosto dessa corrigida aqui, ó. Olha, portanto, o que era impossível. O tradutor aqui fez o melhor que ele pôde fazer, mas veja o que Paulo disse. Porquanto o que era impossível à lei. Olha, só essa expressão que Paulo usou aqui, na Bíblia corrigida. Portanto, o que era impossível, irmãos, era impossível. A lei, visto como estava enferma pela carne, Romanos 8, verso 3. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a lei, agora sim, essa é a verdadeira lei. Agora, olha a lei que Deus queria. Essa aqui que Paulo vai dizer aqui agora.
Essa é a lei que Deus quer. Veja. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque veja só, aqui para trás, aqui ele fala assim, ó, porque a lei do Espírito, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei que livra, que te livra, meu querido ouvinte, a lei que te livra do pecado e da morte é a lei do Espírito. E a lei do Espírito só vem pela palavra de Deus enviada, vindicada. Veja o que precisa. Ela precisa ser enviada por Deus, ela precisa ser vindicada por Deus, porque aí tem o Espírito de Deus naquela palavra enviada. Aí ela te livra da lei do pecado e da morte. Caso contrário, meu amigo, você anda segundo a carne. E andar segundo a carne é andar, agora sim, agora eu vou falar o que é. Andar segundo a carne. É andar segundo a doutrina do homem. Por boa que ela seja, por mais rigorosa que ela seja, por mais semelhante, como disse Jesus em Mateus 24, por mais parecida que seja, porque para enganar precisa ser parecida. Para enganar o eleito, ainda que fosse parecida. Veja só. Para enganar bem enganado, precisa ser bem parecida com as coisas de Deus. Parecer de Deus. Para enganar o eleito, nem parecida não resolve. Porque o eleito só crê, sabe no quê? Naquilo que Paulo disse. Paulo disse assim: se vier um anjo do céu, não do inferno, não do inferno, se vier um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, não é anjo do inferno, não, anjo do céu. Como a Mombrana disse que Billy Graham e Oral Roberts, o que é quando citar isso apenas não resolve nada. O que era Billy Graham e Oral Roberts? Dois anjos enviados do céu, não do inferno. Dois anjos enviados do céu. O que sai desses dois anjos? Religiões, derivado deles, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, e etc, etc. São anjos enviados do céu. Paulo tinha uma certeza tão grande de que a mensagem que ele pregou era de Deus, e isso foi provado no ministério do profeta desta era, William Branham, que Paulo disse assim: ainda que um anjo, ainda que nós mesmos
nós mesmos. Paulo cogitou a possibilidade, olha o que eu vou falar. Paulo cogitou a possibilidade de ele mesmo, e ou um dos apóstolos, vir depois e falar outra coisa. Veja, quando ele disse assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho que seja maldição, que seja anátema. E quando o irmão Branham foi levado, então veja só, o anjo, para trazer o evangelho verdadeiro, ele tem que vir do céu também. Tem que vir do céu. Mas qual a diferença de um anjo que vem do céu anunciar outro evangelho e um anjo que vem do céu anunciar o mesmo evangelho? É o que os irmãos falaram para o irmão Branham lá. Paulo falou isso, veja, Paulo com uma certeza tremenda, a tremenda certeza que o evangelho que ele pregava era verdadeiro. Ele disse, se vir um anjo do céu, se há outro. Quando o irmão Branham estava lá, o povo que veio abraçar o irmão Branham conversando, aquele que falava com ele, não era Jesus. Não era Jesus que falava com Paulo, com o irmão Branham. Sabe por quê? Porque o irmão Branham falou assim, eu quero ver Jesus, você não pode ainda. Então não era. Não vamos entrar nisso agora. Muito bem. Ele disse assim, eu serei julgado, você será julgado pelo que você pregou. O Branham disse, Paulo será julgado? Ele disse sim. Paulo também será julgado pelo que ele pregou. Aí o irmão Branham disse assim, eu preguei um evangelho igual ao de Paulo. Foi assim que o irmão Branham disse? Não. O irmão Branham disse assim, eu preguei o mesmo evangelho. Então, certeza de que Paulo tinha pregado correto estava ali. Porque a multidão gritou, nisso estamos confiados. Estamos confiados que o verdadeiro enviado, o mesmo, não outro. Outro ficou para Billy Graham e outro para Orofó. E seus derivados. Pois bem, meus amados irmãos, o vídeo fica longo se a gente não encerrar e continuar depois. Eu vou encerrar, mas eu creio que já foi assim, suficiente. Nós vamos encerrar aqui. Logo voltaremos a nos falar novamente. Deus abençoe.